arrependimento? Sim. Mas ela não pode fazer um jejum de arrependimento e pedir também dons através daquele jejum, porque é uma coisa totalmente ao contrário da outra. Se é um jejum de arrependimento, é porque ele quer o quê? Ele quer perdão. Como que quer perdão já começando pedindo algo, entendeu? Então, o ideal é que seja cada jejum, cada propósito. Por exemplo, tem um dia aqui que a gente faz um jejum pela igreja, que é no sábado. Tem os outros dias que ou a gente faz por nós, outros a gente pode fazer pela família. Cada jejum é o ideal é que seja separado. Mas se for assim, por exemplo, você não pode fazer um jejum pela sua vida espiritual e também por cura. São motivos paralelos, muito, muito distante um do outro, muito separado, entendeu? Então há coisas que realmente estão atreladas, interligadas, tem outras que não. São objetivos totalmente diferentes. Se for objetivos muito diferentes, o senhor vai receber ou um ou outro, ele não vai receber os dois. Até porque imagina, a pessoa já não jejua muito, aí faz um jejum para vários propósitos. Não é justo, não é justo, não é sacrifício. O ideal é que seja tudo separado. Jejum com um objetivo, e tem que ter um objetivo certo, senão fica bagunçado o jejum. É como se, por exemplo, você faz um jejum de 6 horas e você tem 3 objetivos. Se você fazer por 3 objetivos, é como se o seu jejum fosse ser dividido em 3. Dá quanto? 6 dividido por 3, dá 2 horas para cada jejum, para cada propósito. Está vendo? Como o jejum ele fica dizimado, se tiver muitos propósitos, ainda mais propósitos paralelos que não tem nada a ver com o propósito principal. Então eu estou dizendo que não é bom fazer vários propósitos em um só jejum. Mas se for algo para sua vida espiritual, fortalecimento, libertação, aí você pode fazer, porque estão interligados. Agora, se for uma coisa bem diferente disso, aí não. Entendi, obrigado. Missionária, eu tenho Amém? uma dúvida Sim. é, sobre isso que a senhora falou, né? Então, se uma pessoa, ela tem a sua chamada, por exemplo, né, como a minha chamada é para libertação, eu posso fazer, por exemplo, um jejum pela chamada e pedindo ao Senhor, né, para que Ele venha me dar, assim, o dom da libertação, por exemplo. Sim. Se a pessoa tem a chamada para isso, ela pode pedir o jejum, ela pode fazer um jejum com propósito pela chamada, pelo ministério dela, para que ela tenha um revestimento, para que ela seja preparada, ela receba preparação, entendeu? Isso tem a ver com Entendi. dons, com a busca de dons. Por exemplo, no meu caso, como eu trabalho com libertação, eu faço jejum para mortificar a minha carne, primeiro porque eu não sou casada, então eu não tenho marido. Então, eu faço jejum, tem um dia específico que é para minha carne, para mortificar a minha carne, para que eu não sinta essa necessidade da carne, entendeu? Isso é uma luta minha, é uma luta de qualquer ser humano que é sozinho, né? Que não tem uma outra pessoa. Então, eu faço isso para matar a minha carne. Mas se for para o meu espiritual, eu faço um jejum separado. Outro dia, para fortalecimento espiritual, para revestimento espiritual e para que eu receba autoridade espiritual e eu seja revestida. Isso, né, para quando eu for orar por pessoas, eu estar preparada, revestida no campo da libertação. E há outro jejum que eu posso fazer pelas pessoas. Quando eu vejo que uma pessoa assim, por exemplo, está muito fraca espiritualmente, a pessoa não está conseguindo jejuar, eu vejo que a pessoa realmente precisa de ajuda, e o Senhor coloca no meu coração, e eu vejo que eu tenho estrutura para jejuar por aquela pessoa,
Então, eu posso fazer um jejum por alguém, por um filho, por alguém que eu vejo que está precisando, posso jejuar. Você só pode jejuar por outra pessoa se você estiver preparado. Se você não está preparado, é igual colocar a mão na cabeça de alguém para expulsar demônio. Se você está preparado para colocar a mão na cabeça de alguém e expulsar demônio, então você está preparado para jejuar por alguém. Só que você tem que tomar cuidado por quem você vai jejuar. Porque dependendo de quem for, se for uma pessoa que está na brecha, que está no pecado, na desobediência, pessoas que estão debaixo de juízo. Sabe essas pessoas que não querem nada com Jesus? Que são desobedientes, coração duro, blasfemos. São pessoas que não temem a Deus. Você não perca nem o seu tempo, viu? Jejuando, porque o Senhor não recebe nada delas, enquanto elas mesmas não se arrependerem, ainda que você esteja fazendo jejum por elas. Deus não recebe. É sacrifício de tolo. É sacrifício de tolo. Por isso que a pessoa tem que pensar bem quando vai jejuar por outra pessoa. Você pode arrumar um É, problema em vez de outra coisa. missionária, sobre, que a senhora falou também sobre as crianças, né? Que elas têm um horário é, máximo de 6 horas, então teria algum horário mínimo que elas poderiam jejuar? O mínimo que elas podem jejuar de 7 anos para cima, elas podem jejuar 6 horas bebendo água. 7 anos para cima. Se elas têm menos de 7 anos, elas podem jejuar no mínimo 4 horas. 3 horas não é considerado jejum, porque 3 horas é o tempo. É o tempo natural que o ser humano pode ficar sem comer, que ele não vai sentir fome nenhuma. Tanto que os próprios médicos dizem que as crianças têm que comer a cada 3 horas. Porque a digestão ainda. Quando a pessoa vai comer antes das 3 horas, a comida não foi nem eliminada, não foi ainda nem para o intestino. Ainda está no estômago. Entendeu? Entendi. E o jejum para criança é algo bem sério. A criança tem que ter noção do que é isso. Tem que conversar com ela tem que sentir vontade realmente de querer fazer o que o pai e a mãe estão fazendo. A influência dos pais é muito importante na vida das crianças. É muito importante. Porque se você vai levar uma criança para fazer um exame de sangue, eles pedem que a criança fique tantas horas em jejum, né? Tem gente que vai fazer exame e ficar 8 horas em jejum. Então, e ali elas têm que esperar todo aquele tempo. Então, para o Senhor, vale o sacrifício, só que é um sacrifício reduzido, principalmente para crianças. Criança que não quer jejuar não deve ser obrigada. Não deve ser obrigada. Por isso que elas têm que ter ali acima dos 7 anos, porque os pais conversam com elas e elas tendo noção do que é o jejum, os pais falando sobre o jejum, sobre a importância do jejum, o que o jejum é, por que tem que ficar sem comer. Se elas tiverem esse entendimento, né, no caso da minha filha, que ela era muito perturbada por demônios nessa idade, ela queria ficar livre dos demônios. Então, quando eu falei do jejum, ela quis, imediatamente, ela quis logo fazer. Então, eu nunca pedi para ela jejuar, ela quis, desde os 7 anos. Ela sempre quis jejuar, entendeu? Ela sempre quis, ela mesma fazia. Depois, com os 12 anos, ela jejuava todos os dias. Só descansava no sábado e no domingo, mas ela jejuava de segunda a sexta. E às vezes eu nem sabia, porque ela nem me falava. Eu nem sabia que ela estava em jejum. Então, isso é algo que os pais precisam ensinar os filhos. A leitura da palavra, o jejum. Ensinar os filhos a ler o Salmo 23, o Salmo 91. Eles têm que ter familiarização com a palavra. Os pais têm que ter esse contato, têm que colocar os seus filhos para ler a Bíblia. Eu boto eles para ler, os meus filhos. Agora já estão maiorzinhos, eles já sabem da obrigação deles.
Mas no princípio eu colocava eles para ler. Vá ler pelo menos um capítulo por dia. Crianças que ainda estão aprendendo a ler, elas podem ler um versículo, 2, um salmo pequeno. Podem ler, sim. Você vai explicando e vai, sabe, essas crianças quando elas estiverem adolescentes, elas terão já uma vida com Deus. Elas terão uma intimidade com Deus. Elas serão filhos de crente convertidos. Porque você sabe que filho de crente não é crente, né? Só é crente quando ele aceita Jesus. Ah, bem lembrado. Criança também tem que aceitar Jesus. A partir dos 7 anos. Crianças que sabem discernir o bem do mal. Elas devem fazer a confissão de fé. Devem aceitar a Jesus. Tem igreja que não aceita isso. Mas sim, elas devem, porque nessa idade elas podem ir para o inferno. Se elas viverem na desobediência ou na mentira. Crianças podem mentir, sim. As crianças não são como antigamente, aquelas crianças puras. As crianças de hoje são contaminadas por causa da internet, dos desenhos, dos brinquedos, das mídias. Então, elas têm que fazer confissão de fé, elas têm que aceitar Jesus. Para elas se batizarem, o aconselhável é com 12 anos. Mas aqui no nosso ministério, a gente batiza com 11, dependendo da criança. Se essa criança for uma criança que já é batizada com o Espírito Santo, uma criança já tem uma vida com Deus, é uma criança que obedece ao Senhor e aos pais, ela já pode ser batizada. Desde que ela queira, os pais têm que querer e ela tem que ter já uma vida de rotina com o Senhor. Amém? Pode fazer perguntas, o está muito calado, misericórdia. Ou é eu que estou falando demais? Bom, já que Bom, ninguém tem missionária, mais então eu vou perguntas. falar. Caladinho, pastor. Ah, Eu então prefiro só tá. ficar ouvindo e aprendendo. Não entendi. É assim, Como se diz, professora como Nádia, você falou, caladinho, eu prefiro ouvir. Eu não entendi nada. A Bruna estava falando. A Bruna pode repetir. Aí depois o irmão Éder, né, que vai falar, que ele também quer falar. não, deixa o irmão Éder falar primeiro, que depois eu pergunto à senhora. Tá bom. Então, eu estou dizendo que eu sou caladinho mesmo, porque eu só ficar ouvindo e aprendendo, né? Irmão Éder, faz tempo, né, que o irmão não participa aqui com a gente de uma live. O irmão sempre calado. Envolver mais varão nas coisas. Sei que o irmão trabalha, né? Mas é bom estar aqui. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade. Vocês entenderam bem tudo que eu falei sobre o jejum? Eu entendi tudinho. Aliás, é por isso que não tem nenhuma dúvida, é porque você explicou muito bem, muito detalhadamente, cada um dos tópicos mais importantes, né? Então, por isso que eu tô sem dúvida. Milagre. Irmão Lucas é o rei das dúvidas, sempre pergunta tudo. Mas é bom se perguntar, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa. Eu gosto quando os irmãos têm dúvida, porque assim acaba esclarecendo algo que outro também precisa saber. Pode falar, irmã Bruna. Pois é, missionária. Sobre o que a senhora falou, sobre que o Senhor, para nós adultos, né, que nosso tempo de jejum, ele é no mínimo, né, 6 horas por dia. E É. então, assim, eu tinha uma dúvida, porque eu sempre ouvi as pessoas falarem sobre isso, né, que, se você não tem costume de jejuar, ou se você vê que você não consegue, sempre falavam isso, né, para pessoas que eu conhecia, né, que queriam jejuar. Você pode jejuar 1 hora, 2 horas, vai no seu tempo, né, que o Senhor, ele recebe. Então, eu sempre ficava com essa dúvida, né. Então, como a senhora explicou e esclareceu muitas coisas na minha cabeça,
Foi bom a senhora ter falado sobre isso, porque hoje em dia a gente já não comete talvez até os mesmos erros, né, que as pessoas ensinaram errado para nós, entendeu? Imagine você ficar 1 hora sem comer. E uma coisa importante que eu esqueci, que é bom vocês saberem. Você não pode iniciar o jejum com o bucho cheio, tá? Isso não é sacrifício. Não adianta você comer um pratão de comida e dizer, agora eu vou abrir meu jejum. Assim é fácil. Não, tem que esperar no mínimo 3 horas. Por exemplo, você acabou de jantar ou comeu. As suas perguntas, pode comer antes do jejum? Ela tem que esperar no mínimo 3 horas para abrir o jejum, porque aí já saiu do estômago o alimento. Nesse horário, o estômago já está indo já para o intestino. Então a pessoa vai começar a sentir fome depois de 3 horas que ela comer, que ela vai começar a sentir fome, que a comida vai sair do estômago em si. Então, você não pode encher a barriga de comida e abrir jejum. Assim é ótimo, belezinha, não pode. Tem que esperar 3 horas, no mínimo. No mínimo tem que esperar 3 horas. Por isso que eu disse que é bom quando a pessoa assim que acorda, porque ela já acorda já, né, com já o estômago já preparado para iniciar o jejum dela. Tá? Não pode iniciar o jejum com a barriga cheia, gente. Isso é um absurdo. As pessoas comem, abrem o jejum, aí jejumam uma hora, 2 horas. Ninguém vai sentir fome, gente, 1 hora depois. Você é uma pessoa muito gulosa mesmo. Porque o nosso organismo, ele só vai sentir a necessidade de alimento 3 horas depois. É o mínimo que demora a digestão do estômago. Do intestino demora um pouco mais para passar pelo intestino. Mas ele vai ser eliminado do estômago 3 horas. Então, esse negócio de a pessoa jejuar 1 hora, 2 horas, não. O jejum verdadeiro judaico, ele é um jejum de duração de 12 horas, das 6 às 6. 6 da manhã, 6 da tarde, os das 6 da tarde, 6 da manhã. Mas no mínimo, para nós cristãos, no mínimo, é 6 horas, que para o Senhor é considerado como uma consagração. É uma consagração, entendeu? Que é o mínimo. Então, por isso que é importante saber sobre o jejum. Imagina a pessoa jejuar 1 hora, 2 horas, a comida ainda está lá no estômago, a pessoa vai comer de novo. Sim, não recebe, irmãos. Ele não recebe. O jejum perde o princípio dele, que é o sacrifício. Não há sacrifício. Nenhum. E o jejum, eh, e o jejum judaico, ele geralmente, normalmente, né, para as pessoas que têm problemas de saúde, assim, pode até, eh, tomar água para tomar um remédio, por exemplo. Se eu for fazer um Sim, jejum, tomar água, né, para tomar minha medicação. Então, mas sim. é a seco, são 12 horas sem comer nada. Eles É. fazem esse jejum uma vez por ano, né, que chama Yom Kippur, todo mundo, tanto que na Bíblia está escrito até os animais jejuavam, né, Jejum. todo mundo. Então, são 12 horas, mas sem comer nada, sem tomar água, sem nada, Mas entendeu? você viu com que frequência se é esse jejum? É uma vez por ano, né. Uma vez por ano, exatamente. Uma pessoa que jejua 3 vezes na semana. Não é bom Uhum. fazer seco. Vai É, causar um déficit de alguma coisa no organismo. Entendeu? é. Mas eles fazem uma vez, por ano e é coletivo, né, geralmente, Sim. Tem jejum. principalmente os religiosos que fazem mais, né. Tem pessoas que são eles têm muito, assim, também, ateus que não acreditam e tudo, e então mas em Israel é assim, quando, for fazer, geralmente é a seco mesmo, mas é uma vez por Sim. ano, né. Porque é uma vez por ano. Agora você faça um jejum
3, 4, 5 vezes na semana fazendo esse jejum seco. 12 horas. Mas eu Vai dar conheço gente que faz, tá? Que é pelo menos uma vez por semana, né? Não é assim. Por isso que eu disse, né? Se a pessoa ela tem uma resistência, ela tem um organismo, ela é saudável, ela pode fazer. Mas para pessoas que ela tem a necessidade de realmente beber água, que ela beba água, mas não em grandes quantidades. Pode ficar bebendo muita água, enchendo a barriga mesmo de água, estômago de água. Não é bom. No meu Eu tenho caso, outra dúvida. no meu Desculpa, pode caso, continuar. tá? No meu caso, eu tomo, é, é, quando eu tomo medicação, eu tomo água, mas eu preciso, durante pessoa cardíaca, geralmente, ela precisa tomar uma quantidade de água por dia, senão ela dá tonteira, tá? Sim, E quando, no princípio, eu ficava assim, bem mais tonta, agora não, agora menos, mas dava tonteira e minha irmã falou assim, não, toma água. E eu corria, tomava água, e eu voltava, devia ser desestabilizar o corpo, sim. alguma coisa, né? Então, eu tenho que tomar água. Então, eu tenho que fazer jejum de só tomando água, né? Para Sim. hidratar o corpo. Então, eu acho que realmente quem tem problema de saúde deve tomar água. E eu acho que o senhor aceita, sabe? Porque está tirando o alimento sólido, já é um sacrifício, né? Aceita, sim. Ele mesmo disse para nós que ele aceita. Ele aceita. Agora, se a pessoa for jejuar 6 horas, não tem nenhum problema de saúde. O mínimo é 6 horas. Uma pessoa. Se ela não tem nenhum problema de saúde, ela pode jejuar 6 horas a seco, ela não vai sofrer muito. Porque dá para aguentar. Agora, se ela vai fazer 12 horas, aí é bom que seja introduzida a água. É melhor. Mas se ela aguenta fazer seco 12 horas, que faça. Agora faça consciente do que suporta, porque eu já disse, o perigo da pessoa começar um jejum e não aguentar terminar é um risco muito grande do senhor não receber. Vai ser sacrifício de tolo. Então, a minha dúvida era a seguinte: a gente deve jejuar no mínimo 3 vezes por semana, né? Pelo menos foi essa a Bom, frequência que a irmã isso, citou. isso foi o que o Senhor pediu de nós daqui da igreja. Ah, Não é sim. uma regra para vocês. Foi algo que o Senhor pediu para Hum, nós, que a gente sim. jejuasse 3 vezes na semana, porque nosso ministério é um ministério que trabalha com libertação. Mas no mínimo mesmo, todo cristão ele tem que jejuar pelo menos uma vez na semana. Pelo menos uma vez na semana. É o mínimo. Tem cristão que fica Ah, 2, entendi. 3 meses sem jejuar. Ou seja, e o jejum mínimo é de 6 horas, então, no mínimo 6 horas por semana. É, Mas esse é o tem que mínimo, ser um né? jejum. Esse é o mínimo. Agora a pessoa que ela tem um suporte maior, ela aguenta, ela trabalha com libertação, a chamada dela é para isso, ela sente que precisa, que ela está sofrendo ataque espiritual. Ela pode fazer 3 vezes na semana. Não vai ser muito sofrido. Não é muito sofrido. 3 vezes na semana, entendeu? Assim, de 6 horas. Vou fazer de 12 horas, o ideal é que beba água. Se a pessoa não tem saúde, ela pode beber água fazendo de 6 horas. Que o Senhor recebe Entendi. também. Ah, e o jejum, ele pode sofrer alguma flexibilização com relação ao que se pode comer ou tomar, mas nunca com relação às horas, né? É no mínimo 6 horas e ponto. Menos que isso, o senhor não aceita, né? Não, porque o jejum ele tem que ter o propósito, ele tem o horário de começar, porque tudo é anotado. O anjo anota o horário que a Uhum. pessoa começou. E tem que ter horário de terminar. Não adianta a pessoa falar assim, se eu vou começar o meu jejum agora e não sei a hora que eu vou entregar. É um jejum sem propósito, é uma coisa, se você estivesse entregando algo para o Senhor, meio relaxado, entendeu? Por exemplo, você pode falar que vai jejuar 6 horas e passar um pouquinho. É melhor você sempre entregar mais a Deus do que dever, entendeu?
do que você falar, se eu vou jejuar até a hora que eu aguentar. E não ter um horário específico. Aí qualquer demônio pode romper o teu jejum. O anjo vai descer no horário marcado. Horário que você falou para Deus. Tem que ter o horário. Eu sei porque o Senhor mesmo falou para nós sobre isso, sobre a questão do horário, da entrega do jejum. Ele tem que ser bem organizado, porque os demônios, a gente nem sabia disso, que os demônios eles podem roubar nosso jejum na hora de entregar. Por isso que ele tem que ter um horário. Então, só mais duas duvidazinhas. Primeiro, se eu estiver em jejum e tiver muito difícil para mim chegar até o final do jejum, eu posso, mesmo que eu não tenha informado ao Senhor antes que eu beberia água, beber um pouquinho de água só para ajudar a chegar até o final? Quando você inicia o seu jejum, você tem que falar como que vai ser o seu jejum. É um jejum com propósito, com ordem decente. Você tem que dizer, ó Senhor, eu vou fazer o jejum seco. Aí no meio do caminho você sente sede, bebe água. Ah, quebrou. A palavra que você falar, você vai ter que sustentar ela. Entendeu? Por isso tem a Entendi, importância de você falar com Deus. Quando eu vou começar o meu, aí eu falo, Senhor, vou iniciar agora o jejum, tal, propósito assim, assim, assado. Vou entregar, fazer um jejum de tantas horas. Vou entregar tal horário. E se eu precisar e ver, Senhor, que há necessidade, eu vou beber um pouquinho de água consagrada. Eu já aviso antes. Claro que isso não me dá liberdade para ficar bebendo um monte de água toda hora. Mas quando eu vejo a necessidade, que a boca está muito seca, começando a ficar meio lenta, assim, vai lá, pega um copo de água, consagra a água, ou a pessoa pode consagrar uma garrafinha pequena de água e deixar separada na geladeira para ela beber só aquela água. entendi. E a irmã disse que em algumas ocasiões os demônios podem pegar o jejum, né? O que que eles fazem com Sim, esse jejum? eles pegam para eles ganham força no mundo espiritual. É como se a pessoa estivesse jejuando para eles. Você sabia que Nossa, que coisa quem terrível. trabalha na bruxaria, trabalha no ocultismo, jejua para os demônios? Os demônios pedem jejum também para eles. Eles ficam jejuando também. Eles jejuam, quem trabalha com ocultismo. Então, tem que tomar cuidado. Pessoas, por exemplo, que está sofrendo um tipo de batalha muito grande na mente, muitas setas de blasfêmia, demônio falando na mente, dizendo que a pessoa tem que jejuar, tipo, tantos dias, jejuns absurdos. Aí a pessoa vai lá, jejua, quando vai entregar, ele pensa que está entregando para o Senhor. É os demônios, que está jejuando para os demônios. Porque se uma pessoa tem um monte de demônio no couro ou no corpo, se ele está jejuando, se ela está jejuando, quem que vai receber? Então, isso é algo que tem que tomar muito cuidado. Por isso é necessário fechar as brechas. Tem que tomar muito cuidado. Todas as pessoas que recebem setas de espírito de loucura ou de blasfêmia na mente, eles mandam a pessoa jejuar. Fala na mente da pessoa, a pessoa pensa que é um pensamento dela, o que é um aviso de Deus. Começam a jejuar, jejuar para ser liberta daquela voz que fala na mente. E está jejuando para os demônios. É. E ainda, Mas, eles ainda. Pode mas falar. aí, mas aí se a pessoa falar ou escrever no papel quais são os objetivos do jejum, aí mesmo que ela esteja com problema, não, sem libertação, sem coisa. Aí o Senhor sabe que é para ele, não seria para os demônios, não pegariam esse jejum. Os demônios, existem roubar o jejum, existem eles receberem o jejum. Quando é que uma pessoa faz um jejum para um demônio inconsciente? É quando não é o Senhor que mandou ele jejuar. É quando ele já tem demônios atuando na mente.
E os próprios demônios mandam aquela pessoa jejuar. E a pessoa vai e jejua, sem saber que é os demônios. E fica jejuando, jejuando, jejuando. E aí, quando entrega, o Senhor não recebe. Porque quem mandou ele jejuar, quem pediu aquilo, não foi o Senhor, foi os demônios. Por isso que eu falo, isso não é para qualquer pessoa. Isso é para pessoas que eles já têm uma brecha. Uma pessoa que está na prática do pecado, primeiro tem que fechar a brecha. Como que Deus vai receber por exemplo, um jejum de uma pessoa que ela fuma, ou que ela bebe, ou que ela está no pecado da fornicação, ou na prostituição? Deus não vai receber, porque Ele é santo. O jejum tem a ver com o corpo, porque é uma renúncia. É uma renúncia do próprio corpo, de se abster do alimento. Assim como o nosso jejum, ele sobe nas narinas de Deus como cheiro suave, os nossos pecados e as nossas brechas, nossas falhas também. Mas o cheiro é outro, é de fedor mesmo. Então o jejum vai subir misturado. Ele não vai aceitar. Eu digo porque ele mesmo já falou para nós. E se a gente tem alguma falha, alguma coisa, algo, se estamos em devedor, né? Estamos devendo algo ao Senhor, com aliança quebrada, alguma coisa, temos que primeiro nos consertar diante dele. Por isso que eu disse que é necessário fazer uma oração de arrependimento, de confissão de pecados, antes de iniciar jejum. Tem que fechar primeiro as brechas. E pessoas que já têm ali vários demônios dominando a mente da pessoa, né? Demônios que ficam ali o tempo todo falando na cabeça da pessoa, jogando blasfêmia, palavrão, imundícia na mente, que sabe que tem ali alguma brecha, algum demônio operando, ele pode fazer outros tipos de sacrifício. Primeiro, ele vai ter que fechar aquela brecha, ele vai ter que resolver aquela pendência, aquele problema ali. Porque senão os demônios, eles vão receber. Uma mente que tem brecha, os demônios sabem o que a pessoa pensa, porque eles que estão controlando os pensamentos. Eles sabem. Existem os demônios que atuam nos pensamentos, eles sabem o que a pessoa está pensando, então eles sabem. Até o que a pessoa está orando em pensamento. A hora que a pessoa vai iniciar o jejum, a hora que vai entregar. Na hora que ela estiver entregando, se ele está na mente, ele vai ficar bem lá em cima, esperando a pessoa abrir a mão para entregar. Eu sei porque a gente já passou por isso aqui, já teve muitos casos. Irmãos que fizeram jejum e não foram recebidos pelo Senhor. Por causa desses motivos que eu falei. Por causa desses motivos. Missionária, tem como a pessoa que tem essas batalhas na mente, ou ela talvez não sei se dizer, não saiba que tem como ela diferenciar a voz dos demônios, ou o que é o pensamento dela, ou o que é que vem do Senhor? Não tem como. Por quê? Uma pessoa que tem batalha na mente, os demônios não vão usar a voz deles. Os demônios usam a própria voz da pessoa para enganar ela, para que ela pense que aquele é um pensamento dela. E uma pessoa que tem batalha na mente, o primeiro indício que ele está tendo batalha na mente é quando ele não está pensando em nada e do nada vem um pensamento ruim, um pensamento maligno. Tem pessoas que têm impureza na mente. Por exemplo, conheci um irmão que ele não podia olhar para uma mulher. Ele olhava, ele já imaginava coisa na mente dele, porque a mente dele já tinha uma brecha. Então, ele sempre tem uma batalha na mente, uma mente impura, por causa desses demônios que atuam na mente, entendeu? É uma brecha. Então, existe sim pessoas que têm batalha na mente e algumas pessoas não conseguem identificar. Por que elas não conseguem identificar? Porque os demônios imitam a voz da pessoa. Fala na mente da pessoa, a pessoa está pensando numa coisa,
A pessoa está pensando numa coisa e aí do nada vem outro pensamento paralelo que não tem nada a ver com a história. Um monte de coisas que não agradam a Deus. Todo tipo de coisa que é pecado, que é sujeira. Várias blasfêmias. É quando a pessoa não consegue ter controle. Ela não consegue mais controlar os pensamentos. Ela não consegue pensar nada bom. É sempre pensamento ruim. É aquela voz falando o tempo todo. Batalha na mente, existem vários níveis de batalha na mente. Existe a batalha inicial, quando eles começam a falar no ouvido, e a batalha é quando ela é mais profunda. É quando a mente já foi dominada e ela não consegue mais pensar por ela própria. Os pensamentos já são todos os demônios. A pessoa quer pensar algo bom, mas não consegue, porque a mente é bombardeada com pensamentos ruins. Pensamentos negativos, imundos, sujos, pensamentos de blasfêmia. E começa a falar na mente da pessoa que a pessoa blasfemou, um monte de palavrão, sabendo que a pessoa não fez isso, mas vem aquele bombardeio, aquele monte de palavras surge do nada. É muito difícil. Eu já passei por batalha na mente, eu quase enlouqueci. E todas as pessoas que eu conheço que têm batalha na mente, elas não conseguem vencer sozinha. Elas precisam de ajuda. E nenhuma batalha na mente se sai com uma pessoa orando, com imposição de mãos. Porque é uma batalha individual de cada um. Se tem uma batalha na mente, é porque a pessoa deu uma brecha. Nenhum demônio entra na mente de uma pessoa se primeiro alguém não deu. Se primeiro essa pessoa não deu brecha para entrar. Entendeu? Ela deve ter dado algum tipo de pensamento, alguma legalidade na mente para os demônios. E ali eles entram e fazem a maior bagunça. Por isso que é uma guerra da própria pessoa. Entendeu? É muito difícil. Outro dia eu vou falar sobre batalha na mente. Como vencer. Como vencer a batalha na mente. É bem difícil, mas é possível. A pessoa consegue vencer. Eu já vi casos de pessoas que, por causa de batalha na mente, elas pararam de raciocinar. Elas não tinham mais um raciocínio normal. Os demônios tomaram tanto assim conta da mente da pessoa que ela não falava mais coisa com coisa. Já não raciocinava mais por ela própria. É como se a mente da pessoa não estivesse mais aqui na Terra. Por isso que os hospícios aí tá cheio de pessoas que os médicos dizem que são loucas, que são esquizofrênicas, e muitas delas é espiritual, a maioria. Eu não vou dizer todas, existem pessoas sim que já nascem com problemas, mas por isso que tem que orar para saber se aquilo é físico ou é espiritual. Nem tudo é físico, nem tudo. Essa semana nós tivemos uma experiência. Eu expulsei um demônio da loucura e o nome dele é Alzheimer. Acredite, se quiser. Eu fiquei de boca aberta. Eu nem sabia que isso era um demônio no inferno. Eles fazem parte da classificação da família dos demônios da loucura. Essas doenças que vocês vê de hoje, TDA, qualquer tipo de síndrome do pânico, essas coisas psicológicas que agem na mente do ser humano. Todas essas doenças é o nome de um demônio no inferno. Sim, existem casos que é físico. Isso a gente não pode negar. Mas existem casos que é espiritual. Que é espiritual. Pessoas que, se você fizer um processo de libertação, elas podem ser curadas do Alzheimer, porque é um demônio. Sim, pode agir de maneira física, mas existem também o espiritual. Eu nem imaginava que aquilo que existia no inferno, um demônio assim.
Mas são demônios bem pequenininhos, do tamanho de uma formiga. Eles entram no cérebro das pessoas. E eles conseguem conectar e desconectar fios de neurônios no espiritual. E aí mexe em alguma parte, ou na memória, ou alguma pessoa, alguma coisa. A pessoa começa a ter um tique nervoso. Tinha uma irmã aqui na nossa igreja, ela congrega aqui com a gente ainda. Quando eu conheci ela tinha um tique nervoso. Ela ficava piscando assim o olho o tempo todo, era um tique. Ela tinha depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ela tinha várias coisas. Tomava remédio controlado. A irmã Liane, hoje ela é guerreira e recebeu o dom de libertação. Ela não toma mais nenhum remédio controlado, não tem mais depressão. Ela não dormia, ela tinha crise de ansiedade, ela não tem mais nada disso. E o tique que ela tinha sumiu, desapareceu. Por quê? Porque ela entendeu que aquilo ali precisava ser tratado. Ela teve isso desde muito jovem e piorou quando ela sofreu um aborto. Quando ela perdeu um bebê, ela teve uma depressão muito severa. E ela ficou muito, muito ruim. Então ela tinha crise de ansiedade, o coração dela disparava, ela tinha que ficar tomando remédio. Ela trazia o remédio para o culto para tomar aqui. E a gente sempre apresentava aquilo ao Senhor. Que o Senhor queria levantá-la como guerreira, queria usar ela. E essas crises de ansiedade, essas coisas, iam atrapalhar. Porque quando a pessoa vai para a guerra, o corpo dela é tomado. E de uma forma, o coração dispara, a pessoa recebe um poder, uma força espiritual que vai para o físico. E era necessário que ela tivesse esse controle emocional. E ela só conseguia controlar com a medicação. E a gente começou a orar, passar pelos processos de libertação. E hoje ela está liberta, graças a Deus. Mas ela tinha um tique ali, ela ficava ali piscando o olho o tempo todo, ficava gaguejando. Já vi pessoas que são gagas, são demônios, prendendo a voz da pessoa. Já vi, olha, irmãos, eu já vi cada coisa que, se eu for falar, os mais céticos vai dizer que é tudo coisa da minha cabeça. Mas eu sei porque eu não vi sozinho. Eu presenciei com outras pessoas. Então, eu tenho visto casos e casos de pessoas que realmente foram completamente restauradas somente com um tratamento espiritual. E elas estão bem até hoje, né? Como foi o caso desse irmão, Davi, que veio de Santa Catarina para cá. Entrou um espírito de loucura na mente dele, que ele ficou completamente desenganado pelos médicos. A família quis internar ele no hospício. Ele fugiu, parou de comer. Aquela voz falava que ele tinha que tinha demônio na parede, tinha não sei o quê, não sei o quê. Ele começou a quebrar a parede, começou a quebrar a casa dele todinha. Tudo, tudo. E quando ele chegou aqui, ele só chorava. Só chorava, 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 chorava. Esse moço não dava um sorriso. De tão depressivo que ele estava, não comia. E eu falei para ele, a partir de hoje a regra é, você vai comer. Não, mas eu tenho que jejuar. Não, você não pode jejuar. Você já está muito magro, você não pode. A gente que vai jejuar por você, você vai se alimentar bem. Porque como ele já passado por esse período de ficar muito tempo sem comer e sem beber água, porque os demônios falavam que ele tinha que jejuar, e ele obedeceu e quase morreu, a gente tinha que fazer com que ele entendesse que ele não podia fazer aquilo. Ele estava muito debilitado. Estava muito debilitado. Então, é bem complicado. A pessoa que chega no nível de batalha espiritual profunda, ela não fala coisa com coisa. Ela não consegue raciocinar mais, porque ela não consegue mais identificar o que é pensamento dela e o que não é. Entendeu? Eu já vi muitos casos assim.
de pessoas que ficaram 15 dias em surto. Surto mesmo, em surto. E eu jejuei por essa pessoa, teve uma pessoa que eu jejuei por ela, 3 dias, e ela foi liberta através do jejum que eu fiz por ela. E a pessoa não queria mais comer, ela parou de comer. E eu comecei a jejuar por ela. Eu sabia que ela não podia jejuar. Entendeu? Então, quando a batalha na mente ela é profunda, se ela já toma conta dos sentidos da pessoa, do raciocínio, é muito perigoso, porque qualquer coisa que a pessoa sinta ou veja ou ouça é como se fosse um botão do automático, que quando liga pode causar algo bem pior, muito pior. Por isso tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado mesmo. As coisas espirituais, elas existem e elas são muito reais. E elas são latentes, de fato. Eu sei porque eu tenho vivido isso aqui no ministério, sabe? Em ajudar pessoas que estão desenganado pelos médicos, pessoas que a família já não sabe mais o que fazer. E aí, quando a gente vai estudar o caso da pessoa, a gente vai orar e a gente descobre que aquilo foi uma maldição, foi uma obra de bruxaria, foi algo que foi lançado. Eu sei porque eu passei por isso quando eu fui jovem. Fizeram uma bruxaria para mim ficar louca e eu fiquei louca. Fiquei louca, tentei contra a minha vida várias vezes. E olha, foi a misericórdia de Deus, porque eu não tinha um pastor, eu não tinha ninguém para orar por mim e me ajudar. Não tinha. Foi a misericórdia de Deus, foi eu sempre tentando manter ainda o raciocínio. Pra você ter uma ideia, eu era amarrada numa cama, porque eu me levantava de madrugada ouvindo aquela voz dizendo que era para mim matar as pessoas que estavam na casa. E a outra voz dizia: não faça isso. E eu ficava pensando qual voz eu deveria ouvir. Então eu era muito, muito cheia de demônios, eu era muito perturbada, irmãos. Eu sofri muita seta. Tentei suicídio várias vezes. Várias vezes. E Deus teve misericórdia de mim. Eu sei por experiência, eu posso falar para vocês que eu passei. Eu tive síndrome do pânico, eu tomava diazepam, já tomei muito tempo Gardenal, Rivotril, todos esses remédios controlados eu já tomei. Eu tinha epilepsia, uma epilepsia que não dava em nenhum exame. Eu fiquei 1 ano tendo convulsão epilética. Eu caía, eu me entortava toda. Se eu ficava dentro de um ônibus cheio de gente, me dava um pânico daquele monte de gente, aquele negócio fechado. Eu já caía, já me debatendo. E aí foi quando eu comecei a orar, Senhor, o que é isso? Eu quero ficar livre disso. E aí foi quando eu falei que não ia mais tomar nenhum remédio, que eu ia buscar minha libertação, a minha cura completa. E eu busquei. Quando o médico olhou para mim e falou: ó, não deu nada no exame, seu exame de cabeça, eu vou te encaminhar para o psiquiatra. Eu falei: ah, vou nada, ficar tomando remédio para ficar dependente? Vou não. E eu bati o pé. E graças a Deus, já tive muito, muito quadro de insônia, tive muitos problemas. Então, acho que é por isso que as pessoas sempre, Deus sempre traz essas pessoas até mim. Pessoas que estão passando por problemas assim. Porque eu já passei por isso, então eu sei. Só de olhar para uma pessoa, eu sei se aquela pessoa tem um espírito da loucura nela, ou depressão, ou algo ligado à mente. É como se eu já passei por isso, eu consigo identificar, eu consigo sentir quando uma pessoa tem isso, principalmente se for de ordem espiritual.
Bom, tá aí o estudo para vocês sobre o jejum. Espero que vocês tenham gostado. Vou ter que finalizar, porque é 10 horas, daqui a pouquinho eu tenho que voltar às 11h30 para iniciar aqui a oração na igreja, toda madrugada, como vocês sabem. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou pedir que vocês deixem lá por escrito, lá no grupo, que eu vou estar respondendo na medida do possível. E que vocês, sabe, que tudo isso que eu estou falando sirva de algo, de edificação para a vida de vocês. Que vocês guardem isso no coração de vocês e na mente de vocês, porque é isso que vai fazer vocês vencer o maligno, a se ajudar e ajudar outras pessoas que estão sofrendo. Pessoas que não são compreendidas por ninguém, que a família tem como um doido, como um louco, como um desvairado, como uma pessoa problemática, entendeu? Então, eu creio que o Senhor, Ele vai fazer grandes coisas na vida de vocês e através de vocês. É como eu disse, é curar, é ser curado, aliás, para poder curar alguém. Amém? Fique na paz, Deus abençoe vocês. Eu vou deixar salvo aqui no grupo esse estudo para quem não está acompanhando desde o início, para poder ver tudo, ouvir, aliás, tudo que foi falado. Fiquem na paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz. Muito obrigado, irmã Nathalie.